Olá, irmãos. Estudaremos hoje a lição 31, conflitos familiares, com a divisa Gênesis 4, de 1 a 7, a aparente vitória do bem sobre o mal. Estaremos estudando a lição 31 da revista Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira. Esta lição estará disponível no link abaixo. Antes de começarmos o estudo, gostaria de fazer uma oração. Pai, obrigado, Senhor, por estar conosco, por nos ensinar seus estatutos, por nos mostrar o seu caráter, Senhor, o quanto o Senhor é santo, misericordioso e amoroso, Senhor. Obrigado, Senhor, por aprendermos que precisamos nos relacionar contigo, Senhor, e dependermos sempre de Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, esteja sempre conosco, Senhor. E que possamos ser edificados pelo Espírito Santo de Deus, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Que o Senhor possa abençoar todas as famílias da nossa igreja e de todas as igrejas, Senhor, que pregam o Teu Evangelho. E todas as famílias espalhadas sobre este mundo, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Esteja conosco hoje nesse estudo e sempre, para toda a obra que formos edificar em Teu nome. É a oração que eu faço, agradeço pedindo, meu Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar na página 141, na introdução. Então, para começarmos a refletir a introdução do estudo 31, conflitos familiares, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 26 até o 30, que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores que há fruto que dá semente. Ela vos servirá de mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom. E houve tarde e manhã, e este foi o sexto dia. Gostaria também que os irmãos abrissem a Bíblia no capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 18. Como Deus criou a mulher. Versículo 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora, que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem deu a todo ser vivente, este foi seu nome. Assim o homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora que lhe correspondesse. Então Deus fez cair sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Então tomou o Senhor Deus uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi formada. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Havia comunhão e dependência de Deus, tanto do homem quanto da mulher.
O homem não era melhor que a mulher e a mulher não era melhor que o homem. Não havia machismo nem feminismo. Não havia piadas que os homens faziam sobre as mulheres, principalmente com as mulheres que possuem cabelo mais claro ou loiros, certo? Essas piadas que ridicularizam as mulheres. E não havia também a demonização do homem por parte da mulher, como é feito hoje na parte do feminismo. Não havia segregação racial, não havia problemas dentro da comunidade, das comunidades étnicas. Ou seja, nenhuma comunidade era melhor que a outra e continua não sendo. As pessoas simplesmente têm que ser julgadas pelo seu caráter. Como dizia Martin Luther King, I have a dream. Eu tenho um sonho onde as pessoas no Alabama, no sul dos Estados Unidos, na Geórgia, me julguem pelo meu caráter e não pela minha cor. Eu sonho com uma nação que um dia pessoas brancas e negras poderão dar as mãos. Não havia nenhum tipo de culpa ou limitação psicológica e emocional. O homem era livre, a mulher era livre e ambos se correspondiam. O projeto de Deus sempre foi a família. A família é o projeto de Deus. Largará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa. E ambos serão uma só carne, um só corpo e um só espírito. Mas o mal existe. O mal que existe não é um ser ontológico. Por isso nós não cremos no dualismo, onde o mal é um ser que sempre existiu. A ideia persa da religião zoroastrista diz o quê? Que existe a Mazda e a Mastrusha. Mazda é o Deus bom e a Mastrusha é o Deus ruim. E ambos têm a mesma força. Tanto que os cavaleiros persas, eles deveriam fazer o quê? Eles deveriam sempre usar o fogo, que representava Mazda. Assim como os judeus não possuíam nenhum símbolo que poderia representar a Deus, assim também os persas queriam. Só que a Mastrusha tinha o mesmo poder. Por isso que os cavaleiros persas, que eram vegetarianos, eles sempre lutavam a favor de Mazda, a Mura Mazda. Eles que eram excelentes cavaleiros e também excelentes com o arco e flecha. Tanto que cavalgavam e atiravam. E o mal não sendo um ser ontológico, Deus sendo absoluto, sendo onipotente, ele, através da liberdade, ele permite a rebelião. Primeiro, dos seres angelicais. Os anjos, um terço, como a história bem diz, as Sagradas Escrituras, as divinas revelações contidas nesses livros que nós, protestantes, consideramos sagrados, diz que houve rebelião no céu. E desta rebelião, o que ocorreu? O ódio pela família. O ódio pelo primeiro casal criado à imagem e semelhança de Deus. E o que ocorre? A partir do versículo, do capítulo 3, do versículo 8, diz assim: Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondia: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Disse o homem: A mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Aqui, com o pecado instaurado, o homem, com a consciência do bem e do mal, querendo definir o que é certo e o que é errado, se justifica para Deus. Foi a mulher que tu me deste. Com o pecado se instaura o primeiro conflito entre o homem e a mulher.
Simplesmente Adão não admite a sua culpa. Ele não se prostra perante Deus. Ele olha para Deus e diz: é a mulher que tu me deste. A culpa agora é somente da mulher. O homem não pecou. Lógico que pecou. Lógico. Por isso o homem, já infectado pelo pecado, ele perde a comunhão com Deus, a conexão com Deus. Mas a misericórdia de Deus e o seu amor são infinitos, tanto que ele corre atrás do homem. Então Deus vai até o homem, ele corre atrás do homem para dizer o quê? Eu quero saber a sua versão. Já que agora você tem consciência do que é certo e o que é errado, do bem e do mal, você não poderá defini-lo. Somente Deus pode definir o que é certo e o que é errado. Pois somente Deus é santo, justo e verdadeiro. E o homem aqui, ele culpa a sua companheira. Ele culpa a sua esposa. Foi a mulher que tu me deste. Ele não admite. E aí nós seguimos para o Salmo 51. Quando Davi peca com Batseba. O que ele diz? O que ele exclama no Salmo 51? Vamos ver o que o salmista diz, o rei Davi, pedindo perdão a Deus. Salmo 51, a partir do versículo 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente de minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal diante de teus olhos, de modo que és justo quando falas, e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui, ao contrário de Adão e Eva, o que ocorre? O salmista, o rei Davi, ele confessa seu pecado a Deus. Ele confessa o seu plano de matar Urias para ficar com Batseba. Ele confessa a Deus. Então vamos para o capítulo 4, versículo 3. Ao cabo de dias trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da gordura delas atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que tiraste? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou eu guarda do meu irmão? Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és desde a terra que abriu a sua boca para receber as tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior castigo que eu possa suportar. Hoje me lanças da face da terra, e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra, e que qualquer que comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs um sinal em Caim, para que não ferisse a quem quer que o encontrasse. Refletindo sobre as atitudes de Caim e Abel, nós vemos aqui o pecado contaminando a família, a primeira família. Assim como contaminou Adão e Eva, quando o homem tentou colocar a culpa toda em cima da mulher, ocorre o mesmo com Caim e Abel. Eles montam um altar e oferecem as suas ofertas.
Abel, primeiramente, ele escolhe o melhor de seu gado e da ovelha, a melhor ovelha que ele tinha, ele escolhe a melhor carne. Isso aqui significa o quê? Que Deus rejeita a agricultura? De forma alguma. No livro de Levíticos, do capítulo 19 ao 23, mostra o quê? Todas as festas em Israel. E nós vemos que na festa de Pentecostes, depois da Páscoa judaica, os 50 dias em comemoração à Páscoa anual, a entrada do Ano Novo, do dia da expiação do pecado, do Yom Kippur. O que ocorre ali? Há várias festas sobre 7 semanas. E ali eles agradecem a Deus pela colheita, eles dedicam a Deus a colheita. Ou seja, então Deus não faz acepção entre agricultores e pecuaristas. O que ocorre aqui em Gênesis 4 é que Abel, ele seleciona o melhor para Deus. Ele oferece o melhor para Deus no altar. E também tem uma atitude profética, já simbolizando o quê? A expiação dos pecados. Lógico que antigamente, como está escrito na lei, na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica e o Pentateuco da nossa Bíblia cristã, 5 primeiros livros do Antigo Testamento, registram o quê? Que o sangue do animal e a carne e a gordura dos animais somente não perdoavam pecados. Mas mesmo assim, Deus queria que todos levassem as suas ofertas a Deus e que o sacerdote, o sumo sacerdote e os levitas pudessem fazer o ritual de purificação através dos animais. Aquele sangue limpo daqueles animais inocentes é que pagavam pelo pecado do povo. Deus perdoaria mediante aquela condição. Mas isso somente era um espelho, uma sombra do que viria depois, como está escrito no 3º capítulo do Evangelho segundo o apóstolo Mateus. Já mencionando Jesus Cristo, apresentando ele que era o arauto de Deus, que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui Abel, com essa atitude profética, ele faz o quê? Ele escolhe a melhor ovelha e escolhe dentre a melhor ovelha as carnes mais nobres e se dedica a Deus. Isto quer dizer o quê? Que Abel estava consciente do seu culto. Havia intimidade entre Abel e Deus. Por isso Deus aceitou, porque suas intenções eram nobres. Por isso a oferta foi aceita. Já Caim, o que ocorre? Ele faz o quê? Vamos ver no versículo 3. Ao cabo de dias trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Já no versículo 4, do capítulo 4, diz assim: porém, Abel trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da gordura delas. Ou seja, houve cuidado por parte de Abel, pois havia o quê? Havia intimidade entre Deus e Abel. Só que Deus, o que ocorre? No versículo 5, mas para Caim e para sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o semblante. Caim simplesmente pegou o primeiro fruto dentre os que foram lavrados por ele e trouxe como oferta no altar. Visto aqui o que a revista diz, os dois eram religiosos. Os dois eram religiosos. Na segunda parte da página 142 diz assim: um grande anseio agradar a Deus nos cultos prestados. Um culto sacrificial realizado por Abel, ao ter apresentado uma atitude e ofertas aceitáveis. Caim por atitudes e ofertas não aceitáveis. Caim dedicou uma oferta de ação de graças. Abel sacrificou o cordeiro, demonstrando a necessidade de uma oferta pelo pecado. Caim fracassa, mesmo tendo uma atitude religiosa. Ou seja, os dois eram religiosos, os dois prestavam culto a Deus. Só que um se preocupava com a relação que possuía com Deus. É o caso de Abel. Já Caim, ele simplesmente fez por uma certa obrigação, mesmo que Deus não exigiu.
Ele simplesmente quis ofertar algo, mas sem zelo, pois não pretendia ter nenhuma relação com Deus. O que ele queria simplesmente era ficar lavrando a terra. O seu interesse era profissional. Ou seja, o pecado que chegou ao homem, principalmente aos seus pais, Adão e Eva, tirou todo o senso crítico e senso de qualquer realidade que Caim poderia ter. Caim pensou que somente lavrando a terra e oferecendo uma oferta de qualquer jeito, ele poderia agradar a Deus. Deus deveria ser obrigado a fazer o quê? A receber a oferta. Mas não é assim. Assim ocorre com muitas pessoas que vêm à igreja, né? As pessoas vêm à igreja e pensam da seguinte forma: olha, eu deixei de ir no carnaval, de cair na gandaia, eu venho à igreja toda semana, todo domingo, toda quarta-feira, e estou passando por esse problema, por aquele problema. A pessoa não se importa com a relação que desenvolve com Deus, ou a falta da relação desenvolvida com Deus. Ele simplesmente se orgulha de ter feito algo em prol de Deus, mas com a consciência e com a mente fora da presença de Deus, pois nunca se importou, simplesmente cumpriu obrigações, como está descrito lá no livro do profeta Ageu, quando o povo volta do cativeiro. Eles não praticam mais idolatria, mas tudo que eles fazem não é de coração nem de mente. Ou seja, a mente não foi mudada. Eles não querem intimidade com Deus. Eles simplesmente dão a Deus o pior. É como aquele feijão que já está cheio de caruncho em nossas casas, né? Nós vamos oferecer para os orfanatos, para os asilos, para a igreja, aquilo que não serve mais para a gente. Aquilo que era para jogar no lixo, nós oferecemos para essas instituições. Ou aquele fogão, aquela geladeira que não serve mais, nós doamos também. O que era para ir para o ferro velho, vai para os asilos, orfanatos, para as igrejas. É o pior, é o desleixo. Nós não temos interesse em construir uma relação com Deus. Este foi o erro de Caim. E aí a Bíblia continua, a partir do versículo 9 do capítulo 4. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu guarda do meu irmão? Ou seja, esta resposta já diz o tipo de relacionamento que ele queria com Deus. Ou seja, ele queria e estava convencido que sua ira era legítima, que era verdadeira, que ele tinha motivos para matar seu irmão, já que Deus não atentou para a sua oferta. Só que o Senhor continua no versículo 10. Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim, desde a terra. Versículo 11. Agora maldito és, desde a terra que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrastes o solo, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás pela terra. Ou seja, todo pecado possui consequências. Então disse Caim a seu Senhor: é maior o meu castigo do que eu posso suportar. Versículo 14. Hoje me lanças da face da terra e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo, errante pela terra, e qualquer que comigo se encontrar me matará. E que isso aqui quer dizer? Que Caim quis justificar o seu erro, o seu pecado. De nenhuma forma houve arrependimento ou sinal de culpa. E ele quis dizer o quê? O seu julgamento, Senhor, não é justo. Isto ocorre com muitas pessoas que não nasceram de novo, que não sabem o que é se arrepender, que não têm humildade de admitir os seus erros e suas falhas. Elas nunca erram, elas nunca pecam. A culpa é sempre do outro. E se há julgamento, o que ocorre? Deus não é justo. E Deus não é justo por quê? Porque Deus controla o mundo. E se o mundo não está do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que deveria ser, eu também não vou mover uma palha para agradar a Deus.
Eu faço o básico e acabou. Eu cumpro com as minhas obrigações religiosas, com as minhas ofertas, com o meu dízimo e acabou. Eu não me comprometo, eu não me arrependo, eu não vou nascer de novo, eu simplesmente participo de forma social. É isso que ocorre aqui. E quando Deus não permite mais que Ele lave a terra, que a terra dê o seu fruto, quando Ele fosse exercer a sua profissão, e que Ele esteja longe da presença de Deus, Ele acha que está sendo injustiçado. É o vitimismo das pessoas, que não aceitam os seus erros, as suas falhas. O outro está sempre errado, eu estou sempre certo. E aí o Senhor lhe concede, mesmo assim, através do seu infinito amor, da sua infinita graça, Ele lhe concede uma graça. O Senhor, porém, disse: você está com medo, Caim, que as pessoas te matem? Então irei lhe conceder mais uma graça. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs um sinal em Caim, para que não ferisse quem quer que o encontrasse. Página 143, tópico 2, arrogância de um pai. Capítulo 4 de Gênesis, do versículo 19 ao 25, diz assim: Lameque tomou para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e outra Zila. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitavam em tendas e possuíam gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi pai de todos os que tocavam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Isso aqui quer dizer o que, meus irmãos? Finalizando o nosso estudo, fazendo as considerações finais. Lameque continuou andando nos caminhos de seu pai Caim. Lameque orgulhava-se de ter matado 2 homens. E por que isso? Porque assim como seu pai, ele não queria um relacionamento com Deus. Ele queria usufruir da graça de Deus, em que qualquer um que o matasse ele seria vingado 77 vezes. A procura pela independência de Deus, a procura na autossuficiência, levou a sua família e seus descendentes a serem dizimados no dilúvio, quando a paciência do Senhor se esgotou, vendo que ele continuou nos caminhos de seu pai. Já Noé, vendo o mau exemplo de seu pai, preferiu seguir o caminho de Deus, o relacionamento de Deus. Noé muito mais parece da descendência de Abel, da descendência de Sete, do que da descendência do seu próprio pai, Caim. Isto aqui mostra o que? O orgulho humano, apesar do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento da arte, da metalurgia. O homem que não é transformado por Deus, o homem e a mulher que não possuem uma relação com Deus, não conseguem ter uma relação com seu próximo, seja eles seus familiares ou não. Visto que Êxodo 20, os 10 mandamentos, o decálogo, os 10 principais mandamentos representam os 10 atributos principais de Deus, diz assim: os 4 primeiros mandamentos fazem referência ao relacionamento do homem para com Deus. Já os mandamentos, do 5º mandamento ao 10º mandamento, os 6 mandamentos subsequentes, dizem como o homem deve se relacionar com o seu próximo.
Lameque não possuía nenhuma consciência moral. Era um homem que se dizia autossuficiente e se orgulhava de ser mau e violento. Assim é a sociedade de hoje, que mais pensa que Isaías 5, a partir do versículo 11, diz assim: ai dos que se levantam cedo de manhã para correr atrás da bebida, que continuam até a alta noite, até que o vinho os esquente. Harpas, liras e tamborins e flautas e vinho há nos meus banquetes. Mas não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras de suas mãos. Portanto, meu povo será levado cativo, por falta de ter entendimento. Seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumenta o seu apetite, e abre a sua boca para lá descerem a glória deles. A sua multidão, a sua pompa e os que neles confiam. Então o homem será abatido e a humanidade será humilhada. Os olhos dos arrogantes se humilharão. O Senhor dos Exércitos, porém, será exaltado por sua justiça. Deus Santo será santificado por sua retidão. Então os cordeiros pastarão com pastos seus, e entre as ruínas dos ricos se apacentarão os cordeiros. Ai dos que chamam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carros. Dizem: apresse-se Deus, e acabe a sua obra, para que vejamos. Aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que mal chamam bem, e o bem mal, e que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão, e que põem amargo por doce, e doce por amargo. Isaías aqui profetizando para o profeta Aías, demonstra o que aquela sociedade estava fazendo. Estava explorando os mais humildes, simplesmente agindo com indecência com as famílias, cometendo homicídios e assassinatos para possuírem suas terras, agindo ao contrário a toda a lei que foi pregada, a lei de Moisés. Os religiosos estavam corrompidos e a vida dos mais pobres era insuportável. E aqui o Senhor diz: ai daqueles que chamam bem mal e mal bem. Ai daqueles que chamam doce de amargo e amargo doce. Os valores estavam pervertidos, como nos dias de Caim e Lameque. Simplesmente eles não conseguiam enxergar quem estava por trás da destruição de todas as famílias. Por que o povo estava indo para o cativeiro? Os mais nobres, que possuíam instrução e inteligência, não permitiam que os mais humildes tivessem dignidade. Isto ocorre nos dias de hoje. Há um plano para sustentar uma elite dominadora, onde os mais humildes e frágeis não possuem dignidade de ter a sua casa, a sua família. Os veículos de informação e entretenimento são executados, programações são criadas para perverter a família. Os valores estão perdidos. E isto ocorre por quê? Porque muitas vezes, ao contrário do que diz Gênesis 1 e 2, que a mulher deve ser ajudadora do homem, que ela não é pior nem melhor que o homem, e o que o homem deve honrar a sua esposa, como Cristo honrou a igreja. E isto não ocorre. Há conflitos e divórcios, destruindo as famílias. Os pais que deveriam cuidar do futuro, deixar uma herança cultural para seus filhos, eles simplesmente gastam mais no lazer do que na educação e desenvolvimento pessoal de seus filhos. Por isso a sociedade está cada vez mais degradada e destruída. E isto ocorre, finalizando, porque o diabo quer destruir a família. Por isso há tantos conflitos nas famílias, pois sabe que a família, assim como o casamento, são instituições
divinas, criadas por Deus, para louvar e bendizer o nome de Deus. Se a família que está na igreja e não pensa conforme o que foi descrito na palavra de Deus, as pessoas estão erradas. As pessoas não entendem o que é ter família e o que é criar filhos. Então é isso aqui que Deus colocou no meu coração, finalizando, para que eu pudesse dizer o porquê dos conflitos nas famílias.